sou Alexandra Rezende, se você não me conhece, eu sou advogada previdenciarista, faço ações, né, contra o INSS, buscando o melhor benefício para o meu cliente e também ensino pessoas a atuar na área previdenciária voltada para a prática e já ter um faturamento aí, mesmo que a pessoa esteja começando do zero, a pessoa possa ser estudante, bacharel, advogado iniciante, a gente está com essa bandeira aí, né, de atuação de forma eficiente na esfera administrativa, né, para poder realmente buscar o melhor benefício para o seu cliente. Gente, eu vou estar fazendo as perguntas, tá? E respondendo, aí dentro da pergunta que eu fizer, se quiser fazer algum comentário, e o que fugir, no finalzinho eu tento. Se eu não conseguir responder, eu me comprometo a responder vocês depois por direct, tá? Então, e todas as semanas a gente produz conteúdo como esse aqui, conteúdos do dia a dia, das dúvidas com relação a benefício, com relação até mesmo à atuação prática, e a gente tenta trazer de uma forma dinâmica, de uma forma mesmo prática e simples, para quem está começando e quer saber mais, e quem quer saber um pouco mais, também a gente aprofunda, para que vocês também possam ter êxito aí na profissão, na carreira de vocês. Então vamos lá para a primeira pergunta? Então, a pessoa me perguntou assim, ó, na realidade é quase uma afirmativa, né? Ela fala assim, é verdade que agora a mulher só pode aposentar com 62 anos? E o que acontece? Com essas mudanças, né, na reforma, com a questão da idade, com a questão dos requisitos, muitos colegas, muitos segurados, muitas pessoas, elas acreditam que agora só se pode aposentar com 62 anos. Em homenagem ao Dia das Mulheres, eu vou estar falando só voltado para a mulher. E você que é um homem e está aqui, você pode usar aqui o que eu estou falando para sua esposa, para sua família, irmã, para seus familiares, né, que tem essa dúvida, até mesmo para uma colega aí. Então vai ser muito bacana esse bate-papo que eu vou estar tendo com vocês agora. Não necessariamente precisa ter só 62 anos. Aliás, essa é a regra da reforma da Previdência, que implantou um novo regimento da Previdência, um novo regime da Previdência. Ela acabou com a aposentadoria no sentido de tempo de contribuição, que não era exigido idade mínima, com algumas exceções, e hoje tudo é voltado para a idade mínima, exigindo no segundo requisito um tempo mínimo de contribuição, que para a mulher são 15 anos de contribuição. Por conta de ter trazido essa idade mínima para a mulher, acontece que houve uma exigência, pensa que só nessa condição a mulher pode aposentar, e não é verdade. Com essa reforma também teve que vir regras de transição para pessoas que já contribuíam antes, que já estavam no sistema, já faziam contribuições ou trabalhavam, tinham um histórico de contributivo e idade. E aí teve que criar as regras de transição. Então, nessas regras de transição, para a possibilidade da mulher aposentar não com 62 anos, mas com 57 anos, dependendo do pedágio. É possível também nas exceções, por exemplo, a mulher que busca a aposentadoria porque ela tem uma deficiência de longo prazo, ela também pode aposentar com 55 anos. A trabalhadora rural também pode aposentar com 55 anos, observando, né, os outros requisitos. Então, não é só com 62 anos. Aí, o que eu trago de prática para você que está aqui me acompanhando? Estude qual é o tipo de segurada que você está atendendo. Na sua ficha de atendimento, no que você faz, estude isso para que você possa ver qual o melhor benefício para a segurada que você está atendendo. Então, os 62 anos é para quem está
cumprindo requisito hoje e não para quem já vinha contribuindo. Para as mulheres que tinham contribuição, isso aí tem que ser observado, qual é a regra que ela se encaixa. E aí você garante uma aposentadoria muito antes para ela e também na regra de transição. Então, se esse era o pensamento, não é. Hoje a gente tem muitas possibilidades, gente. É preciso a gente estudar o caso e ver qual melhor se encaixa na realidade da nossa cliente, da segurada que nos procura, tá? Então, é preciso ter esse cuidado, observar esses cuidados. A pessoa me perguntou assim, uma pessoa que contribuiu por um determinado tempo, para de contribuir, ela se aposenta por idade? E aqui, nessa pergunta, a gente pode interpretar muitas questões, tá? Então, assim, nunca responda o que vocês acham. Vou até repetir a pergunta. Uma pessoa, ela contribuiu por um determinado tempo e ela para de contribuir aí, se ela parou de contribuir, ela se aposenta por idade, a pessoa foi específica. Ela se aposenta por idade? E aí fica a pergunta, qual o requisito de aposentadoria hoje? Para a mulher, 62 anos, para o homem, 65. Só que não é só a idade, é preciso ter um outro requisito. Então, mesmo que ela pare de contribuir, exatamente, depende, né? A colega colocou aqui, depende da situação. Existe uma lei que mesmo que a pessoa pare de contribuir e o tempo passa, ela perdeu a qualidade segurada porque ela não contribui há muito tempo, se ela fizer o requisito idade e ela tiver o outro requisito que é o tempo de contribuição, mesmo que ela não tenha isso, ela pode aposentar. Então, depende de uma série de situações, de fatores e, novamente, é preciso estudar, saber esse caso, buscar informações, buscar documentos. A gente, às vezes, fica tentado de já dar uma resposta para a pessoa. Exatamente, a Raquel está comentando aqui, ó. Se tiver 15 anos de contribuição, sim, exatamente. Se ela tiver 15 anos de efetiva contribuição, de acordo com o que fala hoje, que é o número mínimo de contribuição para a mulher, e ela alcança determinada idade, a idade de 62 anos nessa data, não tem problema ela ter perdido a qualidade segurada, porque uma lei nos garante isso. Porque também seria injusto, né? A lei não fala a data que ela tem que cumprir o requisito. A lei fala que desde que ela tenha cumprido o requisito. E aí esse requisito de tempo de contribuição e idade não precisa ser no mesmo momento. Pode ser em momentos diferentes, né? Existe até, inclusive, e aí eu vou só uma parte histórica aqui para vocês, existe uma tabela de transição, quando houve outra mudança também na parte previdenciária, que a pessoa, ela tinha um escalonamento de período de carência que ela tinha que contribuir. Então, se ela tivesse contribuído aquela carência numa determinada data e a idade só depois, ela poderia aposentar sem problema nenhum por idade, seguindo essa tabela que terminou em 2011, mas ainda tem alguns casos aí por aí. E quando aparece, é preciso a gente ver quando essa pessoa fez a idade, que antes da reforma para a mulher era 60 anos, né? A gente consegue ver onde ela se encaixa nesse requisito que a gente fala carência, que a gente viu na última live, que é o número mínimo de contribuições que exige, né, para ter aquele benefício. Porque os benefícios do INSS e os benefícios previdenciários, eles têm cunho contributivo e precisa estar contribuindo. Por isso que a seguridade é um seguro. A gente só tem direito porque a gente paga. Tem as exceções, tem períodos que você não precisa pagar e mesmo assim você mantém a qualidade segurado, ou então você mantém a sua ligação com a Previdência com relação ao benefício, mas precisa contribuir,
né? E se não contribuir, aí o que resta para o seu cliente é um benefício assistencial, tá? Então, você precisa ver essa situação. Estude o caso, verifique o caso da cliente aí, né? E aí você com certeza vai conseguir colocar ela na melhor aposentadoria, tá? No melhor benefício e garantir uma aposentadoria que ela possa antecipar, tanto em termos de tempo, tá? Como em termos de, em termos de salário, né? Salário, por quê? Porque às vezes a melhor aposentadoria dela não é a aposentadoria mais rápida. Então, se você só consegue ver isso se você estudar o caso concreto, tá? Vamos lá. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Às vezes meu computador foge aqui um pouquinho, né? E aí a gente precisa recuperar aqui, só um minutinho. Vamos aqui para a terceira pergunta, né? Vamos lá. Todos os benefícios dependem da qualidade segurada para serem concedidos? E aí, aqui a gente também fica tentado a responder correndo, né? A gente quer responder correndo essa pergunta que nos fizeram aqui e se pode ou não. E aí, o que acontece? Qualidade segurada, nós falamos muito na última live, né? Com relação ao direito dessa pessoa, qual o direito que essa pessoa tem com relação ao INSS. Nós sabemos que a Previdência Social, ela tem cunho contributivo de filiação obrigatória, tem todo um regramento dessa Previdência. E o INSS é ligado a é responsável por gerir todo esse sistema de benefício, todo esse sistema, inclusive de benefício assistencial. E aí, o que acontece? Se a pessoa, eu tô ficando com a boca seca, se a pessoa contribui, ela tem qualidade segurada, tá? E na pergunta aqui, a gente precisa até mesmo entender qual o cunho, o que a pessoa quer colocar dentro de uma pergunta dessa. Entendeu? Assim, todos os benefícios dependem da qualidade segurada? Então, sim, dependem. A pessoa, para ela ter direito ao benefício, ela precisa ter qualidade segurada. E o que faz ela ter qualidade segurada é ela ou estar filiada ou inscrita no INSS. Quando a gente faz essa diferença é porque existe a possibilidade do contribuinte individual, ele é um contribuinte segurado obrigatório, mas é ele que contribui, é ele que faz a contribuição dele pro INSS. E aí, se é obrigação dele, então ele só vai ter direito se ele fizer a contribuição lá em dia, bonitinho, né? Para ele poder ter direito. Agora, e se ele não contribui? Aí existem as exceções, igual eu falei. Ele não está contribuindo, mas ele está em período de graça, então ele tem qualidade segurada, não é um problema, né? E agora, e se ele perde ele para de contribuir e o tempo passa, né? Se estende. O que acontece com essa pessoa que contribuía e ela vai e para de contribuir? Ela perde a qualidade segurada e, consequentemente, ela perde os direitos a benefício. Já teve situações no escritório que a pessoa ficou 3, 4 anos sem contribuir, perdeu qualidade segurada e ela tinha muito tempo de contribuição. Simplesmente a pessoa acha que não vai fazer falta, não importa. E quando foi ver,
ela não tinha direito ao benefício, mesmo com todo um tempo lá de 20 anos de contribuição. Então, existe uma forma de recuperar esse tempo que você já contribuiu? Com certeza, tá? Mas uma vez que você perdeu qualidade de segurado, para recuperar também tem uma exigência para se fazer. Então, cuidado aí com o cliente de vocês, até mesmo quando for fazer algum requerimento de benefício, principalmente, né, às vezes a gente fala para fazer o auxílio incapacidade temporário, e aí a pessoa não contribui, né, e aí o que acontece? Ela corre o risco de perder o benefício, né? Perdeu o direito, e aí ela depois que perdeu lá e perdeu o próprio benefício e perdeu qualidade de segurado, a gente acaba tendo um problema nas mãos. Então, alguns doutrinadores, alguns professores falam que é bom a gente estar instruindo essa pessoa a contribuir como facultativo, para evitar problemas. Você evita problemas sérios para o seu cliente, tá? Que aí, num decorrer de um processo judicial, a gente às vezes prejudica. A Paloma está perguntando aqui que benefícios assistenciais precisa? Não, Paloma, exatamente por ser assistencial. Ele é gerido pelo INSS, só que esse benefício ele tem um cunho, ele tem uma exigência de miserabilidade. A pessoa ela não tem meios de se sustentar, né? Ela tem uma condição de idade avançada ou uma condição como é que se diz? De incapacidade, mas não uma incapacidade igual o benefício auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. É uma incapacidade de longa data, não sabe quando a pessoa vai se recuperar. Então, ela busca aí um benefício assistencial, um BPC-LOAS, e aí ela não precisa ter contribuição, tá? Ela não prescinde ter essa contribuição, porque o cunho desse benefício, né, a característica desse benefício é um benefício de assistência. O Estado vai dar assistência mínima para essa pessoa, porque hoje ela não tem meios de sustentar a própria família, tá? A Raquel tá fazendo uma pergunta aqui, a melhor forma de contribuição é facultativo 1007? Essa pergunta sua tem muita coisa. Tem muita coisa envolvida, Raquel. Por quê? A forma de contribuição, ela só pode ser escolhida, né? E aí, quando eu falo escolhida em termos de facultativo, se a pessoa não exerce nenhuma atividade remuneratória que ela ofere renda. A pessoa, por exemplo, você trabalha vendendo Avon, você trabalha numa loja, você trabalha autônoma, que eles falam, né? Antigo autônomo. A pessoa, nessa condição, ela é contribuinte obrigatória. Ela pode até estar contribuindo de forma facultativa, mas hoje existe até uma vigilância em cima dessa pessoa com relação à Receita Federal. Por quê? Porque hoje nossos gastos são vigiados, gente. Toda vez que alguém pede o nosso CPF numa farmácia, numa loja, não é para te dar simplesmente um desconto, é para ver que você está tendo gastos. E esses gastos, eles são acompanhados pelo seu CPF. Então, se você fala que é facultativo e o facultativo ele não tem obrigação de contribuir, ele contribui para ter um direito, para ele fazer parte do sistema e ele poder acessar um benefício previdenciário quando ele precisar. É como se ele estivesse pagando o seguro, tá? E aí, esse seguro, quando ele precisa, ele tem essa contrapartida do benefício. O código 1007 é o contribuinte obrigatório. Quem contribui nesse código, ele contribui numa alíquota de 20%, tá? Porque ele tem uma obrigação, ele presta um serviço, ele é
um advogado, ele é um médico, ele é um arquiteto, ele exerce a atividade dele, onde ele ofere renda, ele recebe, mas ele contribui, ele é obrigatório, e se ele não faz, ele é devedor, tá? Tem até uma exceção para a condição de contribuinte individual em 11%, quando presta serviço para uma empresa, alguma coisa nesse sentido, só que ele também só vai ter direito a um tipo de aposentadoria. Então, tudo isso aí vai depender o que você tá, a melhor forma de contribuição para quem? Qual é o histórico dessa pessoa? O que ela tem de contribuição? Você precisa pegar o seu caso concreto, analisar e verificar. Agora, se a vida toda ela contribuiu no salário mínimo, mesmo ela com contribuinte obrigatório, que foi salário mínimo, hoje ela não tem essa fonte de renda, ela não é um contribuinte individual obrigatório, aí ela pode recolher como facultativo. O desempregado, a pessoa que é demitida do trabalho, ele passa um tempo e depois ele é facultativo. E aí ele precisa contribuir e seguir as regras do contribuinte individual facultativo, que aí o código de contribuição é outro, e se você errar, aí você tem, se o seu cliente errar, se o segurado errar, é um trabalho que se abre para gente, para nós, podermos resolver na esfera administrativa sem ter que depender de decisão do judiciário, sem depender de concessão ou deferimento, né, do INSS. É um trabalho para a gente resolver uma situação que a pessoa fez errada e que isso vai causar um prejuízo futuro, então você antecipa. O que acontece? Eu vou ler a pergunta aqui do Futu, que eu não sei quem é, assim, eu não sei ler o nome, Futu, underline Rad. Doutora, boa noite. Referente à aposentadoria rural, como conseguimos provar o direito do cliente referente à aposentadoria, se o mesmo não tem terra em seu nome? Você pode pegar a documentação dos familiares, do pai, da mãe, de um irmão que aposentou, tem todo o contribuinte, nesse caso, eu acredito que você está me perguntando do segurado especial, que o segurado especial ele tem toda uma característica, isso também vale para a mulher, e no caso aqui ela aposenta aos 55 anos, mas ela tem que ter a carência aí comprovada que ela exerceu esse período aí produzindo na terra, é de economia familiar, né? Produção de economia familiar, a família produz e vende produto daquilo ali, tá? E tem também contribuinte individual que presta serviço para essa fazenda, esse sítio, essa situação rural, tá? Mas o empregado, ele pode ser urbano ou rural. O que a gente está falando aqui, o que o colega está perguntando, é se é aposentadoria e não tem como provar porque não tem documento próprio. Então, interpretando a pergunta do colega, eu falo o seguinte, então é nessa categoria segurado especial, que não tem contribuição, e aí a gente consegue provar com nota fiscal, com documento de sindicato, fundo rural, registro da propriedade rural, pode até ser no nome da família, do pai, da mãe, de um irmão, e aí usa como prova. Tem todo um contexto, tem toda uma exigência, mas é uma possibilidade, tá? Deixa eu ver outra aqui. Vamos lá. Nossa, que eu vou ter que dar minha opinião aí, eu não sei se vocês vão concordar comigo e fiquem à vontade para discordar. A pessoa perguntou assim, ó, qual o benefício mais fácil para se especializar quem está começando na Previdência? Tem alguém aqui que está aqui na live comigo e está começando na Previdência e poderia até nos dar essa dica aí? Tem algum benefício que vocês estão começando ou estão começando a se interessar
e aí vocês acharam mais fáceis, mais difícil? O que vocês me dizem aí? Ou não vão me dizer nada, eu vou ter que dar minha opinião, aí depois eu abro para vocês ver se vocês concordam ou não. Eu vi também alguém aqui perguntando aí com relação à aposentadoria do professor, né? Professor que trabalha em escola, né? E aí não basta só a pessoa se declarar professora, ela tem que todo um contexto de provar isso. Ela também teve as mudanças, ela também teve regras de transição, e aí não tem como falar em todas as regras, mas há um redutor desse tempo de contribuição que é exigido, né? Na aposentadoria. Então, para as professoras de rede pública e privada de ensino, né, é exigido aí 57 anos e 25 de contribuição, só que aí tem toda uma exigência aí para quando a pessoa é de cargo público. Também houve regras. Se vocês até quiserem, depois a gente fala, traz uma live aqui específica só de professor e professora, mostrando quando que é considerado aí, mesmo que às vezes a pessoa não está em sala de aula, que tem esse redutor, só que tem que ter provas, né? E consegue, né, aposentar lá no B57, que é o código de professor, e aí a gente pode trabalhar mais detalhes e eu falar só das regras de transição do professor. Também tem todas as regras, os pedágios e tudo, tá bom? Eu vi a pergunta aqui, mas eu não podia parar para eu poder falar. Então, o que vocês me dizem aí com relação a essa pergunta? Qual o benefício mais fácil para se especializar para quem está começando na Previdência? Eu vou dar minha opinião. Não existe, na minha opinião, benefício nem fácil nem difícil. Uma coisa é a teoria que a gente sabe desse benefício. Igual o colega pergunta aí, o tempo de contribuição, carência, o que precisa, né? A gente precisa, para cada benefício do INSS, não são poucos, são 8 benefícios fora os assistenciais, existem requisitos mínimos, requisitos específicos para que esse benefício seja concedido. Então, eu não tenho como falar, eu não vejo por que falar para vocês, tem um benefício mais fácil e um mais difícil. Pode ser que você pegue uma aposentadoria por idade que não há nenhum problema para se resolver nesse documento desse cliente. A mulher já fez, em homenagem às lindas mulheres que estão aqui, e essa semana é nossa. Se a pessoa ela cumpriu o requisito idade e o CNIS está todo certinho e ela tem o requisito carência para aposentar, que são 15 anos, não tem o que falar. Se torna um benefício fácil, mas é um benefício fácil de você identificar. A situação é quando vem os detalhezinhos, os probleminhas. Então, eu penso que com relação a isso, se é um benefício que a gente tem que provar a incapacidade de um segurado, de um cliente que nos procura, e assim, provar no sentido, o INSS já indeferiu, o perito falou que não tem capacidade. Então, não depende de nós, da nossa análise técnica, depende do perito, mas também depende das provas que o seu cliente levou para você estar fundamentando o seu requerimento. Então, o benefício em si é muito simples, né? E aí até o pedido que a gente vai fazer para o INSS não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem os requisitos mínimos, tem a técnica, né? Então, eu acho que o mais fácil é a gente aprender os requisitos, né? E quando chegar um caso mais rebuscado, que tem mais problemas, se estudar aquele caso, ler o que a IN diz a respeito disso, que é a instrução que o INSS se baseia suas decisões. Então, assim, na minha opinião, eu não sei vocês, deixa eu subir aqui para ver se alguém falou alguma coisa. Gente,
Essas perguntas, tá, que estão passando aqui, eu não vou desprezar nenhuma delas, tá? Se eu não explicar aqui, com certeza, na próxima live eu vou pegar a sua pergunta, eu vou fazer questão aqui, peço até a equipe aí printar a pergunta e a gente traz para vocês, tá bom? Vai ser muito legal a gente poder estar trazendo perguntas que vão surgindo aqui, tá bom? E também tem isso, a colega comentou aqui, ó, depois você acaba se identificando com um benefício. Eu trabalhei com uma advogada que ela, assim, era a paixão dela fazer auxílio incapacidade temporário, antigo auxílio doença. Ela se tornou uma especialista dentro da Previdência, dentro dos benefícios da Previdência. Nós não precisamos saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Nós temos colegas que produzem conteúdo aqui na rede social voltados para um benefício. A pessoa se especializou. E por que isso é importante? Aqui na minha cidade são raros os casos, mas tem caso de rural. Então, é preciso, eu tenho que ter um conhecimento disso. Mas se aqui fosse uma área basicamente ruralista, de pescador, né, que nem só se for no Rio, que aqui a gente tem rio, né? Então, se fosse essa situação, eu ia me aprofundar, eu ia ser expert nisso. Então, tem uma coisa, a demanda. Eu nunca fiz trabalhador avulso, que é um tipo eu nunca peguei um caso de trabalhador avulso, que é um tipo de segurado, mas pode ser que na sua região isso seja a sua realidade. Agora, aqui na minha região é aposentadoria especial. Por quê? Porque eu tenho uma indústria aqui na minha cidade que tem toda uma situação de insalubridade, periculosidade. Então, aqui a realidade é essa. Então, eu tenho que saber muito aposentadoria especial. Porque ainda que a pessoa não tenha esse tempo para aposentar só na especial, eu consigo aí ter uma aposentadoria híbrida, né, que a gente fala, que é híbrida no sentido, né, que a gente fala que é vira-lata, é um pouquinho de cada, é tempo comum e tempo especial convertido, somado, e aí a gente consegue alcançar o requisito da aposentadoria dessa pessoa. Então eu preciso saber, e eu gosto também de fazer, eu amo fazer aposentadoria especial, eu gosto de analisar PPP, eu gosto de conhecer laudo técnico, eu gosto de analisar a profissiografia, como que é essa história. Por quê? Porque como eu venho de uma realidade industrial, eu trabalhei numa indústria, eu acabo me interessando. Quando a pessoa fala assim, eu trabalhei lá na laminação a quente, doutora, a senhora não imagina como que é isso. Falei, não, eu imagino, não só imagino, eu sei, eu já estagiei lá, eu já passei por lá. Doutora, eu trabalhava lá na coqueria, tinha benzeno, açafrão, alcatrão. Eu sei também, eu tinha isso, meus dentes tinham manchinha por causa do alcatrão e eu nunca fumei na minha vida. Então, eu me identifico com esse benefício. Então, se isso é mais fácil até para eu poder estudar, então eu busco, a facilidade que eu enxergo é dessa forma. E também você trazendo para a utilidade da sua região, da sua demanda, tá? Então, a Raquel tá falando aqui que ela queria se tornar uma especialista em pensão por morte. Vamos, Raquel, estudar, conhecer os requisitos, conhecer como o INSS encara, o que o INSS pede, tá? Tudo isso que vocês estão comentando aqui, a gente vai depois estar trazendo em perguntas, tá? Inclusive as que pediram aqui de rural, mais aprofundado, tá? E aí, você precisa se identificar, ó. A Paloma falou aqui, ó, para ela é BPC Loas. A Paloma gosta de trabalhar com as pessoas que precisam de um BPC, estão sem meios de subsistência, são muito idosas. Eu tenho clientes nessa situação que eles já contribuíram, mas não alcançou o requisito, hoje estão idosos, estão velhinhos e precisa de uma assistência do Estado. Tem todo uma situação com relação ao BPC Loas, tá? Ele não é definitivo, ele não gera
pensão por morte, ele não tem 13º. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu aposentei, aí você vai ver, alguém me aposentou. A gente vai ver, é um BPC, entendeu? Não é uma aposentadoria. Então, ou então é uma aposentadoria por invalidez também. Então, é estratégico, gente, é estratégico. Quer ver uma estratégia? A equipe aí vai me matar, mas eu vou contar uma estratégia para vocês. Às vezes é melhor você aposentar a pessoa por invalidez, que é a incapacidade permanente, do que aposentar ela por idade. Agora, me pergunta por quê, que eu conto. Se vocês me perguntarem aqui, eu conto para vocês, tá? Comenta aí, vocês sabem por quê? Se você sabe por quê, conta aqui para mim. Como às vezes vale mais a pena, a pessoa tá numa incapacidade permanente, às vezes ela veio de um benefício, esse benefício foi cessado, demorou a ser restabelecido, e aí o que a gente faz? Ela vai e faz idade no meio lá do seu processo, no meio lá do seu requerimento. Aí você corre e faz aposentadoria por idade, porque é melhor, vai te poupar tempo. Me pergunta aqui que eu conto. Se ninguém me perguntar, aí no próxima live eu trago, tá? Quando vocês estão pensando aí, se responder aqui, já antecipo meus parabéns para você, tá? E a gente segue para a próxima pergunta. Mas agora, se você não souber, eu conto para vocês. Vale a pena, estrategicamente, para um futuro aí para sua cliente, tá? Deixa eu ver o que a colega perguntou, se eu vou conseguir responder. A Raquel perguntou aqui, ó. No caso de a pessoa possuir terra e falecer, o filho tem direito à pensão por morte, mesmo falecido não estar contribuindo? Então, Raquel, a pensão por morte é um benefício que é concedido para os dependentes desse segurado, tá? Então, se ele, para ser segurado, ele tem que estar contribuindo, independe do bem que ele tem, ele pode ser rico. Agora, se ele não contribuir para o INSS, não tem como deixar pensão para os filhos, ou para a esposa, ou para a companheira, ou para os dependentes. Agora, ele não estar contribuindo não significa que ele perdeu a qualidade de segurado. Aí você vai ter que olhar a documentação, se é um caso concreto, e verificar em que situação foi essa contribuição, qual foi a última contribuição. Hoje a gente sabe que por conta da reforma que a gente precisa estar complementando contribuição, se a pessoa falecer e tiver contribuições abaixo do salário mínimo, os dependentes podem complementar dentro do exercício lá do ano e conseguir o benefício de pensão por morte. Então, por ele não estar contribuindo, eu posso até falar para você, então não tem direito, mas eu não conheço o caso concreto nem quando foi a última contribuição. E é aí que você precisa olhar. Não tem nada a ver com a casa dele, com ele ter terra, pode ser rico. A previdência é outra coisa. A previdência é garantir benefícios para quem está contribuindo. Eu não sei se ficou alguma pergunta para ir, mas é isso, tá bom? Alguém respondeu aqui para mim? Vamos lá. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Conta, doutor. Aí, parabéns. Teve um colega que falou isso, vocês viram aí? Vocês sabem o que é 25%, gente? Você sabe o que é isso, os 25%? Chama superinvalidez. É aquela situação que a pessoa, quando está determinada idade, ela recebia um benefício de incapacidade permanente. E ela estou contando, presta atenção aqui, se liga aqui. Não é por causa do cálculo, Ribeiro. É por causa do direito que ela tem da superinvalidez. Vocês já ouviram falar na superinvalidez? A superinvalidez é aquela situação que a pessoa era aposentada por incapacidade permanente e aí ela, que era a antiga aposentadoria por invalidez, e ela passa
a necessitar de ajuda de terceiros, de cuidador, às vezes o marido, a esposa tem que cuidar os filhos, ou uma enfermeira, ou a pessoa está numa situação de própria, não consegue se locomover, e aí por conta disso existe um acréscimo de 25% sobre o benefício que aquela pessoa recebe. E aí, se ela ganha um salário mínimo, soma-se 25%. Se ela ganha 2.000, soma-se 25%. É a única forma da gente aumentar essa condição dessa pessoa. Aí você me pergunta assim, tá, doutora, e a aposentadoria por idade de um salário mínimo? Essa pessoa não seria a mesma situação? Idade avançada, poderia estar precisando de uma ajuda de terceiro, só que aí os nossos tribunais já enfrentaram essa situação e eles não entenderam que da mesma forma. Eles falaram, houve alguns julgados favoráveis, só que isso o INSS foi recorrendo. Quando chegou nos tribunais superiores, houve uma decisão que impediu de se estender o 25% para os outros benefícios. Por isso que por estratégia, às vezes você precisa brigar pela aposentadoria por incapacidade permanente para a pessoa que está numa idade avançada, já quase fazendo idade para aposentar por idade, né? Alcançando a idade para essa aposentadoria, para esse tipo de aposentadoria, e aí você briga para manter ela. Aí você fala assim, mas doutora, ela tem caráter provisório, ela é permanente, mas se a pessoa se melhorar, né, se a pessoa melhorar, a gente não tem como voltar com essa pessoa. Só que uma situação dessa pessoa, ela vai a idade dela não vai permitir ela ter nenhuma capacidade mínima pela condição da idade, e isso é visto pela condição da idade, ela tem uma capacidade mínima reduzida para se inserir no mercado de trabalho. Então, é por isso que às vezes é melhor, e não é um rol de doenças, Paloma. A Paloma fez um comentário, acredito que é uma pergunta, tem um rol de doenças para o 25%? Não. Tem um rol de incapacidade. Lógico que se a gente provar que a pessoa está com cegueira, que a pessoa está com determinado tipo de doença que incapacita, o laudo vai tornar esse requerimento mais fácil. Mas você tem que provar que ela depende de terceiro, que ela precisa de gente para ajudar. E geralmente a pessoa passa dessa idade, ela vai ter essa dificuldade, tá? A Bia trouxe uma pergunta aqui, se ainda vale a pena fazer processos da revisão da vida toda. Opa, com certeza. Primeiro, quem aposentou em 2013, tá quase já perdendo o direito de revisão da vida toda, tá? Se vocês não estão se ligando nisso, né? A gente tá aí com quase entrando os 10 anos para quem aposentou em 2013, ou tá prestes a entrar. Então, a gente tem que fazer essa análise rapidinha e entrar. A gente sabe também que o STF já deu ordem aí para o INSS fazer essa tabela de pagamento, mas a gente sabe, e quem está aqui e tem atua mais tempo, sabe que o INSS, quando monta essa tabela aí de pagamento, aí, às vezes ele demora uns 5, 6, 10 anos para cumprir, então é complicado, tá? Exatamente, a Edneuza aqui, né, Edneuza? Passa a considerar o primeiro recebimento do benefício, não é da data de início de benefício. Então, isso a gente falou, dá uma olhadinha no histórico de crédito, dá uma olhadinha lá, tá? Não deixa isso aí passar, não. A Teixeira, Eliette Teixeira, tá perguntando aqui se a pensionista não tem direito. O benefício, se for a questão do 25%, o benefício é voltado para aposentadoria e incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, tá? E aí vamos lá para a última pergunta. Se ficou alguma coisa aí para trás, vocês me falam, tá? Só um minutinho.
A pessoa pergunta assim, todos os benefícios devem ser requeridos administrativamente primeiro? Então, aqui eu tenho que trazer uma informação com relação a como os nossos tribunais enxergam essa questão do primeiro requerimento na via administrativa. Se eu fosse responder secamente, tá? Eu ia falar, sim, tem que passar pelo INSS. Tem que fazer o primeiro requerimento na via administrativa. E antigamente, gente, a gente fazia, não de qualquer jeito, mas a gente queria mais um deferimento rápido para a gente correr para a justiça. Hoje isso mudou. Se você está aqui, ainda não tem isso claro na sua forma de enxergar a esfera administrativa como uma oportunidade de você ter um rendimento mais rápido, de você ter um benefício mais rápido concedido e, consequentemente, sua remuneração como profissional mais rápida passa a se enxergar. Por quê? Porque hoje, inclusive, tem sido investido nisso, tanto para quem já trabalha, como o próprio INSS, como o próprio OAB, tá? Investido em que sentido? Hoje a gente tudo é digital, a gente tem canal próprio para o segurado, para o advogado, para o profissional que for representar esse segurado. A gente tem hoje um conhecimento das vias recursais dentro da esfera administrativa e sim, tem que ter o requerimento administrativo primeiro no INSS. Nós temos casos de exceções, temos até uma súmula do STF, que é a 350, tá? Eu não gosto de ficar citando lei nem nada não, mas é importante eu trazer esse conhecimento para vocês. Por quê? Porque essa súmula vai falar assim, ó, para casos notórios, onde o próprio INSS nega o benefício, não necessita fazer o requerimento administrativo. Só que, para concessão, você quer um auxílio incapacidade, você quer uma aposentadoria, você quer uma pensão por morte, um benefício de concessão originário, tem que passar pelo INSS. Então, tem que ter o que a gente chama de prévio requerimento administrativo. Por quê? Porque se a gente for direto para a justiça, primeiro, a gente às vezes não vai produzir as provas adequadas e segundo, o juiz vai dar uma falta de interesse de agir porque aquele que paga o benefício, que é responsável pelo pagamento do benefício, não teve ciência daquela situação, ele não se manifestou, tá? Eu poderia até trazer casos aqui de exceções para vocês, que é muito voltado para a parte revisional, mas aí eu teria que estender a live e aí a gente teria que ter umas 2 horas aqui e aí vai faltar tempo para a semana que vem. Então, tem umas exceções sim, tá? E a gente precisa se adequar. Vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui, se por acaso passou algumas, eu peço desculpas antecipadamente. Na questão do professor aí eu vou trazer algo muito focado nisso para a pessoa que perguntou, e aí a gente vai estar conversando isso, e eu vou responder aqui as perguntas que estão diante aqui de mim. A Paloma está perguntando, melhor tentar o recurso administrativo primeiro, que é a via judicial? Vou te responder com um delicioso depende, Paloma. Por quê? Porque se você falar de benefício por incapacidade, a gente sabe que na junta não tem perícia. Então, se é uma situação documental, que a gente sabe que às vezes é raro, uma análise errada, alguma situação cadastral, ok. Mas se depender de perícia, não faz sentido. Então, a gente precisa conhecer a esfera administrativa, e isso eu falo para vocês, é a grande oportunidade hoje da atuação, de consultoria, de advocacia, de tudo, tá? Então, depende daquilo que você está buscando e aí você precisa conhecer o que a junta, o que o CRPS pensa para ver se vale a pena, o que diz os enunciados, tá? E aí tem situações que não vale a pena. Então, o INSS indeferiu, já pega a documentação e vai. Vou falar, Ribeiro, me comprometo com você, tá bom? Vou anotar suas perguntas aqui e vou trabalhar só a questão de professores semana que vem para estar suprindo isso aí para vocês, tá?
Então, o Futu aqui me perguntou se teria prescrição para solicitar a revisão de pensão por morte. Não tem prescrição, revisão da pensão por morte. Prescrição para revisão da pensão por morte. Pedir a pensão por morte não tem prescrição, tá? Agora, a revisão, a gente tem, a análise hoje dos tribunais é com relação, e eu acredito que você não tá falando de prescrição, você tá falando de decadência, tá? A gente tá falando, tem que ver o benefício originário. O que que a gente fazia? A gente entendia que a data de início de benefício da pensão nos garantia essa revisão. Só que se você vai fazer de uma pensão que se originou de um benefício, a questão da decadência é em cima desse benefício originário. A prescrição diz respeito aos valores que a gente tem direito e que na legislação hoje a gente pega os 5 últimos anos, né? Quando a gente dá a entrada, por exemplo, você tem 9 anos que você aposentou, você vai dar entrada, você consegue pegar só os 5 últimos anos. Isso é prescrição. A perda do direito, que eu acredito que é isso que você está me perguntando, futuro, diz respeito ao benefício originário, tá? E aí tem essa problemática, tá? Essa outra pergunta aqui, depois eu leio, que eu não tô conseguindo ler. Gente, eu respondi, não sei se passou alguma coisa. Para a semana que vem a gente vai trazer algo sobre o professor, mostrar as regras de transição. O professor também, o que o colega perguntou aqui, ó, o professor também, o Ribeiro, ele também ficou envolvido nessas regras de transição, no direito adquirido, na regra de transição e no direito atual. Então, também houve essa situação. Não confunda o regime próprio com o regime geral. A pessoa que trabalha como empregada seletista, às vezes até para o município, mas ela não tem uma previdência própria e ela aposenta pelas regras do INSS, pelas regras do regime geral. Então, a gente também precisa fazer isso. Eu vou trazer o que diz respeito ao professor, à professora também, né, do regime geral. Então, espero vocês aqui na live de semana que vem. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Foi um prazer a gente estar trocando essa ideia aí. E se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar lá no direct. Eu abro caixinha de pergunta quando eu vou fazer. É porque hoje foi muito excepcional, a gente teve que fazer antecipação dessa live para não deixar de cumprir o que a gente assumiu com vocês, de estar trazendo essas perguntas. Se você quiser alguma coisa muito específica, uma coisa, e não é caso concreto, gente, eu não posso dar consulta aqui, eu posso falar de um caso, de uma situação. Então, traga aqui, se não for aqui, traga, manda no direct, manda na caixinha pra gente, a gente organiza na semana e traz aqui, inclusive dando exemplo para vocês, tá bom? Se não me segue, segue lá no Instagram, é um prazer ter vocês, tem um link lá também para vocês se inscreverem, aguardando o próximo curso, para você aprender a prática previdenciária, começando aí do absoluto zero, já tendo um retorno financeiro significativo. Você que está começando aí, que você está com dificuldade, não enxerga as possibilidades, a gente vai estar te ensinando. Um grande abraço para vocês.